Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula no canal. A nossa aula de hoje é sobre trigonometria, mais especificamente introdução ao estudo das equações trigonométricas. Nós vamos fazer agora uma série de estudos em cima das equações trigonométricas. São equações chamadas de equações fundamentais, que a partir dessas equações fundamentais nós conseguiremos fazer as demais equações que envolvem as equações trigonométricas. Então se ligue na nossa aula de hoje. O primeiro tipo de equação que nós vamos estudar é a equação que envolve o seno, o segundo tipo é a equação que envolve o cosseno e o terceiro tipo, o tipo que envolve a tangente, sendo que as demais equações da secante, cossecante e a cotangente são recorrentes a essas três iniciais que eu falei para vocês. Então vamos à nossa aula de hoje. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário sobre a aula. Nós temos aqui o primeiro tipo de equação trigonométrica, chamada de equação trigonométrica fundamental. Você compara aqui um arco seno de x com um arco seno de alfa, sendo que para que esse arco seno de x seja comparado ao seno do arco alfa, o x e o alfa aqui na definição, eles têm que apresentar o mesmo seno. Isso vai acontecer quando? Quando as suas imagens no ciclo trigonométrico são coincidentes. Então nós temos aqui que em todos os momentos tem que recorrer ao eixo de simetria. Então aqui nós temos, quando eu vou comparar o seno de x com o seno de alfa, eu vou encontrar todos os alfas que atendem a essa igualdade. Então primeiro eu vou localizar esse arco alfa no primeiro quadrante, que é o arco onde nós temos o quadrante que nós temos os arcos notáveis, e posteriormente irei encontrar o seu congruente, dependendo do quadrante que nós estejamos estudando. Então, nesse caso, se eu estou comparando o seno de x com o seno de alfa, esse nosso alfa, eu vejo que ele foi trazido aqui para o primeiro quadrante. O nosso seno, nesse caso, observe que ele é positivo, que ele está aqui para cima. Normalmente você toma como referência um seno ou no primeiro e segundo, ou no terceiro e quarto, desde que você sempre vai ter que ter dois parâmetros. Comparar um em relação ao eixo de simetria, e esse simetria nada mais é do que o eixo do seno. Então nós temos aqui o valor do seno de alfa, seno de x igual a seno de alfa, sendo que a primeira coisa que eu faço é localizar esse alfa no primeiro quadrante, que é o caso, e localizar o valor dele, o congruente dele no segundo quadrante, logicamente onde ele tem o mesmo valor positivo. Veja que aqui nós temos o mesmo valor positivo para esse valor do nosso seno, nesse trecho que vai dar origem até tocar esse ponto, ou esse segmento que nós temos representando o valor do seno. Então, como é que eu vou encontrar o valor dos meus x? Eu vou encontrar o meu valor do x segundo essa solução geral. Quando eu estiver me referindo à solução geral de uma equação trigonométrica, eu vou usar o meu primeiro x que nós temos aqui do seno, ele vai ser igual a alfa mais k vezes 2π. Veja que o alfa, justamente o que nós temos no primeiro quadrante. E a segunda solução, é π menos alfa, que está no segundo quadrante, que é o congruente de alfa no segundo quadrante, mais k vezes 2π. Professor, o que significa esse k e esse 2π? O k, na realidade, ele indica o número de voltas que você está dando no ciclo trigonométrico. Então, se ele indica o número de voltas no ciclo trigonométrico, como é que eu vou saber que ele está indicando o número de volta? Olha, observe que o k está multiplicando 2π. E o que é 2π, afinal? 2π nada mais é do que uma volta. Então, se eu pego o k igual a 1, 1 vezes 2π dá uma volta. O k igual a 2, eu vou ter k, 2 vezes 2π dá 4π, seria duas voltas. Então, veja que o k ele vai variando de acordo com a necessidade do número de voltas que você está dando no ciclo trigonométrico. Normalmente, quando não pede o número de voltas, você vai colocar a solução geral, que é o que nós temos aqui. X igual a alfa mais k vezes 2π, ou x igual a π menos alfa mais k vezes 2π. Não esqueçam de colocar a condição para o k ele pertence aos números inteiros, ou seja, ele é um número que pertence, vai ter negativo, ele vai ter o zero e vai ter os positivos para a variação desse k. Quando k for igual a zero, não deu uma volta. Quando k for igual ao número positivo, ele está andando no sentido anti-horário. Quando ele for um número negativo, está andando no sentido horário. Então, nada mais simples do que a interpretação com relação à questão do k dentro do ciclo trigonométrico, com a questão da orientação das voltas que ele vai dar.
Então eu coloquei aqui uma equação. Seno, o universo resolver em R, né? Resolver em R de um modo geral. Seno de 3x é igual a 1 meio. O que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar os arcos, todos os arcos, cujo seno de 3x ele é igual a 1 meio. Primeira coisa que eu vou fazer é lembrar seno de 3x, é lembrar de qual valor, cujo seno é 1 meio. Então, para mim entender isso, eu preciso localizar ele no primeiro quadrante. Então, se eu localizo ele no primeiro quadrante, o seno de x, o seno de 3x igual ao meio, qual seria o valor? O seno de 30 graus. Como é que representa 30 graus? 30 graus é π sobre 6 radiano. Então, veja que o arco que eu estou comparando aqui, o meu alfa, esse aqui é o meu valor do alfa. Esse alfa eu estou comparando justamente ele em relação ao nosso primeiro quadrante. Só que aqui, na introdução, você tem seno de alfa. Aqui você, aliás, seno de x. Aqui você tem seno de 3x. Então eu preciso encontrar o meu arco x. Como? Esses senos aqui eu vou eliminar. Então eu vou comparar só os arcos. Então aqui vai ficar 3x igual a π sobre 6. Fazendo o meio pelos extremos, nós vamos ter 6 vezes 3x vai ser 18x. Isso aqui igual a quanto? A π. 1 vezes π, isso aqui vai dar igual a π. Quem vai ser o nosso x? O nosso x, ele vai ser π dividido por 18 radiano. Então veja que esse valorzinho do x que eu estou encontrando aqui, ele é um arco que está onde? Logicamente, ele é um arco que está no primeiro quadrante. Como é que eu vou saber, professor? Se você transformar isso aqui em graus, ele vai ficar 1 π radiano é 180, 180 dividido por 18, nós vamos ter o nosso x igual a quantos graus? O nosso x, ó, 10 graus. Então, observe que ele está, de fato, no primeiro quadrante. Então, vamos continuar a nossa solução. Não esqueça que nosso x é π sobre 18 radiano. Então, o que eu vou fazer agora? Localizar esse π sobre 18 radiano no primeiro quadrante, que é o nosso alfa. Aqui é o nosso alfa. Trazer ele para, ele é positivo, o valor que nós temos aqui... O valor que nós temos aqui é 1 meio, é positivo. Então, aqui nesse caso, 1 meio que ele se refere é nesse eixo aqui. Lembrando que aqui é o eixo do seno. Então, aqui é o nosso alfa, onde ele vai ser quem? Ele vai ser o π sobre 18. E aqui nós vamos encontrar o nosso quê? O nosso congruente a ele no segundo quadrante, porque é justamente os dois pontos onde ele tem valor positivo, 1 meio. Isso aqui nada mais é do que 1 meio. Nós sabemos que isso aqui tudo é 1. Então, nós temos aqui 1 meio, a metade. Então, aqui lá pelo eixo de simetria, isso aqui é π menos alfa. Ou seja, isso aqui vai ficar como? Vai ficar π menos quem? π sobre 18 radiano. Então, como é que vai ficar a nossa solução? A nossa solução, a solução x vai ser igual a quem? Ele vai ser o alfa mais k vezes quem? K vezes 2π. Aí, x vai ser igual. Qual foi o nosso alfa que nós encontramos? 18π, π sobre 18, então aqui vai ficar π sobre 18, mais k vezes quem? K vezes 2π. Então essa aqui é a nossa primeira solução geral, todos os arcos que representam π sobre 18 mais k vezes π, é só você variar o valor do k. Ou, aí o que nós vamos encontrar agora? Vamos encontrar a segunda solução, que diz que x ele é igual a quem? A π menos alfa, que é o do segundo quadrante onde ele é positivo, mais k vezes 2π. Então, aqui você vai ter x igual a π, menos o valor do alfa que nós já fizemos aqui, que é π sobre 18, mais quanto? Mais k vezes 2π. Então, aqui o que eu vou fazer? Veja que aqui eu tenho um denominador diferente, tira-se o MMC, que é 18, aí fica 18 vezes 1, aliás, 18 dividido por 1, 18. 18 vezes π dá 18π. 18π aqui em cima. Aí menos 18 dividido por 18 dá 1. 1 vezes π dá π. Então, nesse caso aqui, mais quem? Mais k vezes 2π. Nesse caso, o nosso x vai ser igual a quanto? 18π menos 1π dá 17π sobre 18. Isso aqui mais quanto? Mais k vezes 2π. Então, veja que aqui eu encontrei a solução geral de todos os arcos que resolvem essa equação que nós fizemos há pouco. Então, como é que ficaria a solução geral dessa equação trigonométrica? Seno, a solução seria x pertence aos reais. Por que pertence aos reais? Porque nós consideramos aqui o nosso universo sendo os reais. Não esqueçam disso. Então, tal que, aí você pega x igual a quem? A π sobre 18 mais k vezes 2π, ou x igual a 17π sobre 18 mais k vezes π.
nós temos aqui as duas soluções gerais para essa equação trigonométrica, onde nós não podemos esquecer de colocar a condição do K. O K ele pertence a quem? O K ele pertence aos números inteiros. Então veja que a nossa solução de uma equação trigonométrica basta você aplicar a fórmula geral para representar todas as soluções de modo geral. Agora, se ele pedir num número de voltas x, que é o que nós vamos ver na nossa próxima aula, aí eu vejo que nós já vamos limitar o número de voltas. Então, limitando o número de voltas, nós não vamos ter a solução geral desse modo, nós vamos ter soluções específicas. Então, fique ligado que a nossa próxima aula já nós vamos começar a resolver uma questão sobre dois tipos de equações sobre equações trigonométricas envolvendo seno.